Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo do canal FTTV. É com muita honra, né, que hoje a gente tem convidados ilustres, reforçando que aqui não é um canal da administração, nós não somos o canal oficial da administração, e sim um canal feito, produzido por colegas auditores fiscais de trabalho, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Alguns, claro, ocupando alguns cargos importantes, né, que estão prestigiando o nosso canal, mas o interesse maior é sempre tirar as dúvidas e informar. Hoje nós temos aqui o colega Diego Fole, né, que é um colega aqui do Rio de Janeiro, ocupa o cargo chefe do Cefit, né, do setor de fiscalização do trabalho. A colega Bruna Quadros, que é chefe do planejamento da Segur do Rio Grande do Sul, da Superintendência do Rio Grande do Sul, da fiscalização de lá, mas que é muito valiosa nesse momento. A Bruna está produzindo vários materiais que vocês podem encontrar no canal oficial da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, sobre as medidas provisórias que já foram publicadas, enfim, um material muito rico sobre tudo que já saiu até hoje. Vai estar um QR Code aqui embaixo que vocês podem acompanhar os outros vídeos da Bruna, né? E o colega João Paulo Machado, que é o coordenador geral de fiscalização digital trabalhista do governo, né? É um colega que já participou da gestão da CIT também, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, e vem acompanhando no dia a dia as modificações do empregador web, dos sistemas, as medidas provisórias, enfim. Então, ouso falar que é o colega mais informado hoje em dia sobre tudo que sai em tempo real. Então, a gente vê sempre o João participando das lives por aí, e sempre tenta correr atrás para acompanhar também, porque onde está o João está a informação. Então, com muito prazer que a gente tem o João aqui hoje, né, no nosso canal mais uma vez. Ele já fez uma live com o João Desterro há umas 2 semanas atrás, e foi fantástica. E o objetivo é sempre que possível ter o João conosco. A ideia do nosso vídeo hoje é abordar 3 temas, né? Vamos falar das novidades do empregador web, que é a questão do prazo para recursos, começa agora essa semana. Vamos também abordar a questão da flexibilização do isolamento social, né, já que muitas atividades econômicas são afetadas de um dia para o outro. O empregador tem que abrir as portas, depois ele coloca os empregados no trabalho e muitas vezes tem que retornar, como aconteceu em Porto Alegre, aconteceu em Curitiba. Vamos abordar um pouco isso, como é que funciona essa mecânica de você antecipar o retorno dos empregados ou então suspender novamente a atividade econômica. E, por fim, na semana passada, todos nós acompanhamos, né, a aprovação da MP 936 no Senado. A MP, agora projeto de lei, foi para a sanção ou veto do presidente da República, mas trouxe algumas mudanças, alguns itens ali que são bem interessantes e a gente vai comentar. Aqui embaixo, você pode acompanhar a minutagem desses assuntos, desses 3 assuntos principais. Se você quiser correr o vídeo para assistir diretamente o assunto, fique à vontade, mas a gente sempre recomenda que você assista o vídeo inteiro e, se possível, curta o vídeo e assine o nosso canal. Inscreva-se no canal para futuros conteúdos que a gente vai produzir. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz, abordando os temas da semana, perguntas e respostas, mas a ideia é que cada semana nós tenhamos também conteúdo novo. Colegas, então vamos começar. Primeiro assunto, empregador web. João, o que vem por aí essa semana em relação ao empregador web? Vai começar o prazo para recursos? Como está isso? Olá, Raul, Diego, Bruna e a todos que acompanham o canal FTTV. É um prazer novamente estar aqui no canal, poder trazer um pouco de informações relacionada à medida provisória 936, que está sendo quase convertida em lei, e ao processamento e operacionalização do benefício emergencial por meio do empregador web ou do portal GovBR. Esta semana é uma semana que estava uma das funcionalidades que entra, é uma que está muito esperada, que é a funcionalidade para recurso. Mas antes de falar do recurso, eu quero ressaltar que aquele período de anistia, chamado de período de anistia, que é um período no qual o envio de informações para o sistema com extemporaneidade em atraso, no caso, não está sendo penalizado. Ele foi prorrogado, ele estava programado até o dia 21, foi prorrogado até o dia 28, agora de junho, até domingo. Então, isso permite, em algumas situações, por exemplo, que o empregador cancele um acordo que está inserido na base, e com erro, e ele não está conseguindo alterar,
e faça o reenvio dessa informação. Ou então algumas outras situações de correção que o sistema não permitia e tem havido evoluções semanalmente. Então, por isso, essa anistia tem sido prorrogada. E também, agora falando efetivamente do recurso, a partir de amanhã, deve entrar em produção hoje à noite, estará liberada a funcionalidade para recurso, onde, por meio da qual o empregador, no empregador web, vai poder fazer a apresentação desse recurso, e se for pessoa física, empregador por meio do portal GovBR, e o empregado também por meio do portal GovBR vai poder fazer a apresentação do recurso. Posteriormente, será liberada a funcionalidade também no aplicativo da carteira de trabalho digital, mas nessa versão que está sendo liberada de hoje para amanhã não vai ter a funcionalidade ainda na carteira de trabalho digital. O recurso, ele ainda não saiu a portaria regulamentando efetivamente o recurso. Ela está em vias de sair, possivelmente essa semana, esperamos. Mas a previsão é de que ele tem um prazo de 30 dias, contado do pagamento da primeira parcela. Então, como em regra a primeira parcela acontece o pagamento dela em 30 dias após o cadastramento do acordo, ele vai ser um prazo aproximado de 60 dias do início do acordo para a apresentação do recurso. Porém, como tem muitos acordos que estão no sistema e já passaram, inclusive, esse prazo, a partir da publicação da portaria, haverá 30 dias para apresentação de recurso para qualquer uma das situações pretéritas. Então, todos os acordos inseridos vão ter esse prazo para apresentação de recurso. O sistema vai permitir a inclusão de download de documentos, então, de upload de documentos, desculpe. Então, a empresa ou o empregado poderão apresentar documentos, salvo erro, serão até 10 arquivos com 1 mega cada um, para comprovar as situações que mereçam ser comprovadas para ajuste do recurso. As principais situações são aquelas em que aparece, por exemplo, que o empregado está recebendo um benefício incompatível com o benefício emergencial e ele não está, seja um seguro-desemprego, um benefício previdenciário, ou uma renda de órgão ou empresa pública, né, que ele tem um vínculo com uma empresa pública e esse vínculo já deixou de existir, então ele pode comprovar isso, porque muitas vezes o sistema não conseguiu encontrar essa baixa nas bases governamentais, então não fez a baixa automática. E também para correção de valores, pode ter acontecido em algumas situações que o sistema calculou a renda média num valor inferior ao real, então o empregado ou o empregador também poderão fazer a apresentação do recurso para questionar essas informações. Basicamente são essas as novidades mais importantes para essa semana, e as equipes continuam trabalhando também na especificação de outras, especialmente na questão da compensação entre um recurso e outro, para não haver necessidade de devoluções em alguns casos, e também na forma de devolução por GRU. Isso são funcionalidades que devem estar entrando nas próximas semanas, assim como a funcionalidade para alteração do faturamento da empresa, que é uma também que está sendo muito esperada. Então, as novidades maiores são essas nesse momento. João, muito bom. Só recapitulando, então a previsão de entrada desse prazo para recursos é nessa segunda-feira, dia 22/6, é isso? Exatamente. Hoje, dia 22/6, segunda-feira, ao fim do dia, deve ser liberada a nova versão com a funcionalidade para recurso. Então, a partir de amanhã, com certeza, isso deve estar no ar, para que tanto empregado quanto empregador possam apresentar os recursos. Só lembrando, mais uma vez, que o empregado não vai poder apresentar ainda pela carteira de trabalho digital, pelo aplicativo. Ele vai ter que entrar no portal GovBR. O acesso é o mesmo, na verdade, é o mesmo login da carteira de trabalho digital, porém, ele não está liberado no app, apenas na web. João, aproveitando, eu vou repassar algumas dúvidas que chegaram aqui durante a semana, que você pode, se possível, também ajudar a reforçar a resposta aí. O prazo de contagem da validade do acordo inclui o primeiro dia? Seria uma das perguntas que a gente recebeu. A segunda pergunta com a prorrogação da MP, como é que ficam os prazos para a concessão dos benefícios? E esse é um tema que a gente vai discutir um pouco depois também, quando for falar da flexibilização e do isolamento social. As empresas que já suspenderam contratos ou reduziram a jornada de salários poderão suspender e reduzir novamente pelo mesmo prazo? Já tem alguma coisa nesse sentido? E se a empresa não fizer a informação do sistema empregador web naquele prazo de 10 dias,
naquele mês, a empresa tem que pagar o salário ao empregado, caso o empregado não receba o benefício emergencial. São essas 3 perguntas, esse combo de perguntas aí. Vamos lá. Em relação ao início, aí vai depender do acordo firmado, mas, em regra, o acordo é firmado para início, estabelecida a data de início. Então, sim, vai contar esse dia se isso for firmado, mas nada impede que o acordo seja assinado em uma data para ter início em data futura. Porém, se ele tiver início imediatamente, aquela data, sim, faz parte do acordo, e é a partir daquele momento que iniciam-se, inclusive, os prazos de 10 dias para informação no sistema e 30 dias para pagamento da primeira parcela, sempre da data, efetivamente, do início da suspensão do contrato ou da redução da jornada de salários. Essa alteração que foi feita no Congresso, na medida provisória, agora projeto de lei de conversão, ela colocou no texto uma autorização para que o Executivo, por meio de decreto, possa prorrogar, sim, os prazos, tanto de suspensão quanto de redução. Então, já está sendo avaliado dentro do governo a edição de um decreto prorrogando tanto um quanto o outro prazo, porém, isso ainda não está definido em que datas que vai sair, qual o prazo efetivamente que vai ser prorrogado. Ao menos um mês em cada um praticamente certo que vai acontecer essa prorrogação. Não sei ainda se isso vai talvez ser mais, porque houve um questionamento, uma avaliação talvez de ser 2 meses a mais para suspensão e 1 mês a mais para redução de jornada, mas isso ainda não está definido claramente. A medida provisória, né, o projeto de lei de conversão já seguiu para a presidência para a sanção, então logo aconteça a sanção, poderá ser editado esse decreto prevendo esse aumento de prazos. Então, nesse momento, ainda não é possível utilizar mais do que 60 dias de suspensão e mais do que 90 dias de benefício emergencial. Se a empresa já se utilizou dos 2 meses de suspensão, a indicação para ela é utilizar do outro mês como redução, ainda que de 70%, enfim. Mas acho que esses temas de possíveis cenários vai ser mais abordado mais à frente, né, nesse outro tópico que você já comentou, que vai falar das regras da flexibilização e quais as medidas necessárias. Em relação ao período do pagamento, se a empresa não informar em até 10 dias o benefício no sistema empregador web, a legislação prevê que ela tem que pagar o salário do empregado, e não como ajuda compensatória, mas como salário, até a data efetivamente da informação. Então, digamos que o benefício inicia no dia 1º do mês. Ela tem até o dia 10 para fazer a comunicação. Se ela fizer essa comunicação nesse prazo, no dia 1º do mês seguinte, haverá o pagamento do benefício, se não houver qualquer trava. Ela não fez dentro dos 10 dias, fez lá no dia 15 do mês a informação. Então, a empresa vai ter que pagar ao empregado o salário de 15 dias e o governo vai pagar de benefício somente a partir do dia que foi efetivamente informada aquele acordo. E, claro, esse salário tem que ser pago, sim, durante esse mês. Agora, o que aconteceu foi que, durante o período de evolução do sistema, ele teve momentos que ele não permitia inserir um segundo acordo e, às vezes, não permitia uma alteração, uma correção, e esses acordos foram, os pagamentos, a empresa mesmo fazendo no prazo, demorou mais de 30 dias para fazer o pagamento. Nesse caso, a norma não traz uma obrigação para o empregador de fazer um adiantamento desse salário e depois descontar, enfim, porque não é um erro do empregador em si. Mas a gente sabe que muitas empresas fizeram, e é de muito bom tom, sim, que a empresa, podendo, faça esse adiantamento e depois o desconto, caso haja algum problema nesse percurso. E ressaltando mais uma vez que o prazo de anistia, que é aquele prazo que não está aplicando essa penalidade da informação em atraso, ele foi prorrogado até o dia 28 de junho, domingo. Então, quem fizer essa semana esses envios, ainda que extemporaneamente, ele vai estar isento dessa penalidade do pagamento dos salários até a data da comunicação, uma vez que o sistema está passando ainda por evoluções. João, eu tenho uma dúvida que aparece bastante aqui para a gente em relação ao empregador web
e ao período de anistia. Então, nós estamos hoje, né, em meados de junho, quase final de junho, e a medida provisória 936 é de 1º de abril. Então, nós temos acordos foram firmados pelo mercado desde inicinho de abril até hoje. E aí a dúvida é, o empregador que firmou um acordo lá em abril, no meio de abril, ele pode informar hoje esse primeiro acordo? A anistia se aplica a isso ou não? Embora o sistema tenha sido preparado para que a anistia se aplique efetivamente para aqueles casos que tiveram dificuldades na informação, como eu falei, às vezes tinha um acordo, quando informou aquele acordo, daí a empresa precisou informar um segundo. O sistema não permitia, até o dia 24 de maio, o sistema não permitia a informação desse segundo acordo. Só na semana do dia 24 de maio que isso foi corrigido. E teve outras evoluções, a questão de alteração só foi liberada a partir do dia 31 de maio, de alteração de vínculos. Então, para que a empresa não fosse penalizada nessas situações, o sistema está liberado dessa anistia. Porém, como o sistema trabalha numa lógica única, mesmo se for uma outra situação que não se enquadre nessa situação de exceção, a informação feita hoje, ela vai sim ser considerada como uma informação válida, sem penalidade, independente de ter sido por uma falta de prestação na data certa ou por um impedimento do sistema. Em todos os casos, o sistema está aplicando essa anistia. Entendi. E, João, uma pergunta que a Bruna tinha feito para mim, eu acho que é válido reforçar, é referente ao sistema estar ou não aceitando prazos da suspensão e da redução, tendo em vista essa flexibilização que vem aí, que é o nosso próximo tema. O sistema já permite prazos menores para você informar ou ainda não? Sim, o sistema. Esse era um outro problema do sistema. A gente vê que o sistema passou por muitos problemas. Muitos já foram corrigidos, alguns ainda estão em evolução. E por isso, às vezes o empregado pode ficar às vezes incomodado e tem todo o direito de de ficar incomodado quando não está recebendo. Mas é uma situação que o governo teve que fazer o sistema muito rapidamente. E nem sempre conseguiu fazer com que as situações fossem atendidas dentro do tempo mais adequado. Então, essa situação de evoluções, ela passou, no início, o sistema só permitia acordos com pelo menos 15 dias, esse era o prazo mínimo. Depois, a partir do fim de maio, foi ajustado. E hoje, para a redução de contrato, não tem limite mínimo, só tem um limite máximo de 90 dias. Qualquer data pode ser informada. Para a suspensão, como o texto legal traz que ele é um prazo de 60 dias, podendo ser dividido em 2 de 30, então o sistema limita o acordo inicial de suspensão, seja o primeiro, seja o segundo, a 30 ou mais dias. Então, se a empresa fizer um acordo de 30 dias, ela consegue informar. Se ela fizer mais do que isso, também. Só que um acordo menor do que 30, ela não consegue lançar no sistema. Porém, se ela fizer um acordo de 30 e precisar haver um retorno antecipado, aí sim o sistema aceita que ela faça a redução. Pode ser para 5, para 10, para 15, para 20, independente de qual o prazo que ela precise, inferior àquela data aquele prazo que ela tinha informado inicialmente, porque o próprio texto legal também permite que o empregador faça essa redução. Então, hoje sim, o sistema já permite esses ajustes para dar, inclusive, mais flexibilidade ao empregador de se utilizar de uma ou de outra medida em cada momento que seja mais interessante. E, Bruna, mais alguma pergunta sobre esse tema do empregador web? Sim, nós temos uma questão bastante recorrente. Cerca de 15 dias, mais ou menos, surgiu um erro novo, que foram os benefícios suspensos, né? Então, apareceu a notificação de benefício suspenso, tanto para trabalhadores que já tinham percebido a primeira parcela do benefício, né, em caso de benefícios mais longos, quanto para trabalhadores que ainda não tinham percebido essa primeira parcela. Então, o benefício ele estava liberado já tinha tido um acerto prévio ou não, e aí, do nada, houve essa suspensão de benefícios, pegou muita gente desprevenida nos últimos dias.
Eu queria, além do benefício suspenso, que o João falasse também sobre as pessoas cujo vínculo o sistema notifica como que se tivesse sido encerrado antes de 1º de abril. E a gente consulta, né, no CNIS e nas informações sociais disponíveis à fiscalização. Esse vínculo, ele continua ativo, né? Ele não foi encerrado antes de 1º de abril. Então, João, se tu puder falar sobre o benefício suspenso e sobre essa situação específica das pessoas cujo vínculo teria sido encerrado antes. Certo, vamos lá. Realmente, às vezes, o sistema apresenta algumas novas informações, alguns status novos, que parecem erros, nem sempre são erros, algumas situações são de erros, mas outras é algo que não foi erro, foi uma programação mesmo. Eu vou, antes de responder a sua pergunta, falar do status arquivado, que é algo que tem gerado um pouco de dúvida. O status arquivado é para aqueles benefícios que o empregador fez a demanda, o sistema fez o processamento e identificou uma causa impeditiva de pagamento. Não é uma causa que mereça uma correção. Por exemplo, quando uma data está errada, um número de documento está errado e que merece a correção. É uma situação que impede o pagamento. Por exemplo, o empregado está recebendo um benefício previdenciário, ou o empregado está com um status de óbito no SISOB, que é o sistema de óbitos onde os cartórios informam todos os óbitos do país. Quando acontece, eu citei 2 exemplos, mas são outras situações também, essas situações de indeferimento que vão direto para recurso, o sistema automaticamente lança o status de arquivado e o empregador vai ter aquele prazo de recurso que já foi comentado para apresentar o recurso. Então, não significa que ele não possa recorrer ou não possa fazer nada. Ele pode cancelar aquilo ali se quiser, porque identificou que é uma coisa que ele nem vai recorrer, ele vai conversar com o empregado e ver realmente que o empregado tem aquela causa impeditiva, ele nem vai apresentar o recurso. Ou ele pode apresentar o recurso dentro do prazo previsto. Outro status, então, que apareceu recentemente é o de benefício suspenso. Isso não foi um erro, mas foi uma aplicação da DataPrev ao texto que estava previsto na portaria 10486. A portaria 10486 ela saiu quando a DataPrev já estava com o sistema em funcionamento, rodando já há 24 dias. E quando a DataPrev desenvolveu, ela desenvolveu considerando os vínculos tanto do E-Social quanto do CNIS que não estão ainda no E-Social. Por falha do empregador, né? Porque todos os empregadores que têm direito a pedir benefício emergencial para seus empregados já estão obrigados a prestar as informações dos vínculos no E-Social. Mas, eventualmente, por uma falha, ele não fez isso no E-Social, só fez na GFIP, e então o CNIS tinha informação, e a DataPrev foi processando assim. Quando saiu a portaria 10486, e lá estava literal a informação de que teria que ser o vínculo informado no E-Social até 2 de abril, a DataPrev rodou uma rotina de bloqueio, bloqueando algo em torno de 250 mil benefícios que não estavam com o vínculo constando no E-Social antes de 2 de abril. Às vezes já estava, mas extemporaneamente. E quando aconteceu isso, e aí foi se entender a portaria e o espírito da norma, se identificou que qual é a intenção de se colocar que o vínculo tem que estar informado até 2 de abril. A intenção é não permitir que um vínculo fictício seja informado apenas para ter direito ao benefício. Logo, se o vínculo estava em uma outra base do governo, já informado pelo empregador, não há motivo para esse bloqueio. Então, a portaria 10486 passou por uma alteração, foi publicada uma portaria alterando especificamente esse ponto, prevendo que o vínculo tem que estar no E-Social ou constando na base do CNIS até 2 de abril. Quando fez essa alteração, então a DataPrev rodou uma nova atualização da base e liberou os benefícios que não tinham mais esse problema, ou seja, aqueles que estavam, ainda que não estivessem no E-Social, estavam no CNIS. Permanecem, porém, bloqueados ainda todos que não estavam nem no CNIS, nem no E-Social até 2 de abril. E esses benefícios, em tese, esses casos não têm direito ao benefício, porque são vínculos posteriores à data, informados posteriormente à data da medida provisória. Assim como se a admissão for posterior a 1 de abril, também não é possível. E houve, aí sim, um erro, e a DataPrev está trabalhando nele, em relação à admissão anterior a 1/4. A demissão, desculpe, anterior a 1/4. Muito já foi liberado, nesse mesmo processamento que liberou as suspensões,
já liberou esses benefícios também que estavam com informação de que teve uma demissão anterior a 1/4, mas ainda restaram algumas situações, quando teve uma reintegração, quando teve uma transferência, às vezes o sistema não consegue buscar esses dados. E aí a orientação, se o empregador não identificou lá que ainda está bloqueado, é apresentar o recurso a partir de amanhã, dia 23 de junho, com as informações do vínculo correto e comprovando que ele está correto, que ele já estava na base, e esse pagamento, então, vai ser liberado na sequência. O próximo tópico que a gente puxou aqui para esse vídeo de informações é referente ao isolamento social, né? O isolamento feito por muitos estados, muitas cidades, onde ocorre muitas vezes uma flexibilização e logo em seguida uma redução dessa flexibilização, né? Nós vimos isso aqui no Rio de Janeiro, né? Onde os shoppings abriram de um dia para o outro. Nós vimos isso em Porto Alegre, onde a Bruna está em Canoas, se não me engano, mas lá no Rio Grande do Sul, onde houve essa flexibilização e agora parece que as coisas estão regredindo um pouquinho, tendo em vista a taxa de avanço da Covid-19. Também aconteceu em Curitiba e outras cidades. E aí fica a pergunta, o empregador, né, no meio de tudo isso, como é que ele faz, né? Ele já fez a suspensão, ele já fez a redução, tem aquele prazo máximo de 90 dias, tem o prazo de 2 dias previsto para antecipação desse retorno, né, do empregado. O shopping resolveu abrir hoje. O que o empregador pode fazer, ou então o que ele pode fazer caso haja essa regressão e as atividades econômicas voltem a ser proibidas naquele momento. Bruna, você queria comentar esse tema, alguma ideia? Quero. Raul, o que é importante, né, a gente pensar? A gente tem 2 alterações contratuais importantes previstas na 936. A primeira é a redução e a segunda é a suspensão. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Tu já colocou no começo desse vídeo aqui aquele meu curso do canal da Enit, em que eu discuto a medida provisória. Então, o que é importante a gente mencionar para o empregador, né, para o trabalhador que está assistindo o vídeo, para o contador? Não é preciso manter o acordo até o prazo pactuado. Se houver necessidade de serviço, né, se houver condição econômica, né, e sanitária, tiver liberação para voltar a trabalhar, pode voltar. O que a medida provisória prevê? Ela prevê que o empregador deve comunicar ao empregado 2 dias antes da data pretendida para retorno, que o trabalhador deve retornar a trabalhar, né, se o contrato tiver sido suspenso, ou que ele deve voltar a trabalhar em jornada integral após esses 2 dias. Então, isso, o presidente deve sancionar o projeto de conversão dessa medida provisória, e isso, a princípio, não vai mudar, né? Então, a menos que Bolsonaro vete, isso deve se manter, mas não há nenhum tipo de ânimo, né, de indício de que isso vá ser vetado, então deve ser mantido. O que é importante, tá? Eu vou chamar o João para um bate-bola daqui a pouquinho sobre a questão dos prazos, né? Ele já mencionou rapidamente, né, que a redução pode ser proposta por qualquer período, né? Então, eu posso ter 1 dia de redução, 2, 3, 15, 20. E, em compensação, a suspensão é um período que gasta, né? Então, podem ser até 2 períodos de até 30 dias. O mínimo, né, seria de 30 dias para inserção no sistema. Então, tem que ter muito cuidado para manejar a suspensão. A redução, se tu reduzir e voltar atrás, trabalhar mais um pouquinho, depois voltar a trabalhar em jornada integral, reduzir de novo, isso tem muita flexibilidade para redução. E essa flexibilidade para a suspensão, ela não existe. Então, é bom, agora que deve ter esse decreto, né, ampliando a possibilidade de suspender por mais do que 60 dias, né, talvez 90, de acordo com o decreto que deve sair aí, para as pessoas usarem com parcimônia a suspensão justamente para não gastarem, guardarem isso para a época prevista para o pico da epidemia nos seus estados. O que eu costumo indicar bastante, né? Eu atuei como plantonista em tempo integral aqui no Rio Grande do Sul nos últimos 2 meses e meio. E o que eu indico muito é que as pessoas façam um acordo de redução e também façam um de banco de horas pela MP 927. Isso permite o quê? Que o empregador consiga fazer um banco de horas
acumulando as horas que ele não puder exigir justamente por restrições do poder municipal ou estadual. Então, um exemplo, academias de ginástica aqui no meu estado. A princípio, a partir de amanhã, aqui na minha cidade, que vai entrar em bandeira vermelha, as academias voltam a fechar. Mas se em uma semana ou 15 dias as coisas melhorarem, as academias voltarão. Então, é difícil suspender um contrato se tu não sabe qual é o tempo ideal dessa suspensão. Né? Então, eu sugiro que utilize a redução de 70, 50 ou 25 e acumule crédito, né? O empregador acumule créditos em banco de horas, justamente para não se ver privado desse tempo à disposição, ele pode jogar para o futuro. E a medida 927 traz um cenário bem favorável para o empregador, que se acredita de horas extras durante a pandemia. Essas horas extras podem ser compensadas em até 18 meses do final da pandemia, o limite de 2 horas diárias, né, ou de 10 horas de trabalho por dia. Então, eu acho bastante interessante que utilizem esses combinados. Desculpa, Raul. Não, eu que peço desculpa por interromper. Acho que essa ferramenta que você citou é muito importante, ainda mais que nós trabalhamos, né, na pandemia com a imprevisibilidade, né? E aí você fica imaginando essa imprevisibilidade para você fazer qualquer tipo de medida, assinar um acordo, né, Diego, sobre isso. A gente tem enfrentado bastante isso aqui no Rio também, e é uma boa dica, né, que faz para o empregador, que às vezes não tem como saber. No caso mesmo aqui do Rio, que o Raul já tinha antecipado, o calendário da prefeitura era e aí, do nada, houve uma antecipação de quase que uma semana da abertura do shopping em função das datas comerciais aí de dados, né? E aí pega todo mundo de surpresa. A gente estava com fiscalização e nós mesmos tínhamos que dar uma resposta mais rápida para saber o que vai agir. Em função do que você falou, Bruno, a gente também tem casos aqui do seguinte: às vezes o empregador relata que eu já conjuguei uma parte de suspensão do contrato com redução da jornada, e pergunta como é que poderia fazer agora, se teria como emendar a qualificação profissional, e como que ficaria essa questão na estabilidade, né, na contagem de prazos. A suspensão para qualificação profissional, se vocês se lembram, né, do artigo 18 original da medida provisória 936, da 927, ele trazia, né, uma disposição sobre a qualificação sem nenhum tipo de bolsa prevista de forma obrigatória, né? Basicamente, uma reprodução da CLT, foi muito questionado, bombardeado de um dia para o outro, teve uma MP em seguida, 928, só para tirar o artigo 18 da 927. Então, a 936 surgiu, né, essa parte da suspensão no bojo desse 18 que tinha sido rejeitado. E aí, o que acontece, né, em relação à suspensão para a qualificação profissional? A CLT trazia disposições, até fiz minha colinha aqui. No 476A da CLT, a gente tem um prazo, né, de possibilidade de 2 a 5 meses de suspensão contratual para qualificação profissional. E aí, o parágrafo 5º do 476A dizia que havia uma estabilidade, né, uma garantia no emprego de 3 meses após o retorno dessa qualificação. Então, tanto durante o prazo acordado para a qualificação profissional, quanto no retorno, o trabalhador estaria estável, né, estaria com garantia. A medida provisória 936, para a qualificação profissional, ela fala de 1 a 3 meses, e aí teria essa possibilidade, né, como não dispõe nada em contrário, teriam também esses 3 meses de garantia depois. E quando a gente tem contratos reduzidos ou suspensos, o que é importante, além do trabalhador estar assegurado em tese durante o período, né, durante a vigência desse acordo, também no retorno ele tem o que a gente chama de garantia provisória no emprego, como se fosse uma estabilidade, né, no popular, assim. E essa garantia provisória pelo tempo acordado, tá? Então, isso é bem importante, Raul, porque se nós tivermos uma antecipação, e essa possibilidade existe, se nós tivermos uma antecipação, a garantia não é pelo tempo em que realmente ficou reduzido ou suspenso o contrato.
pelo tempo em que originalmente se pactuou essa redução ou suspensão. Então, um exemplo prático. Pactuei uma redução por 60 dias. Retornei no 45º dia. Eu, durante os 45 dias de redução, tinha minha estabilidade, né, minha garantia provisória ali. E no retorno, eu tenho mais 60 dias, porque o meu acordo original firmado com o meu empregador foi de 60 dias. Então, isso é bem importante. Tem muita empresa fazendo confusão. E aí eu emendo uma pergunta. Esse empregado, ele poderia ser demitido nesse período? Pela medida 936, né, esse projeto de lei que está para sanção presidencial, sim, ele pode, e aí dependendo do tipo de redução, né, do percentual aplicado na redução, ou se foi uma suspensão, vai variar o quanto, né, o valor dessa indenização. Então, se o empregado teve uma redução de 25% a 50%, né, entre 25% e 50%, é um percentual. Isso tudo está lá no artigo 11 da MPV. Eu vou só aproveitar aqui para a garantia provisória, né, que está no artigo 10 do projeto de lei. E aqui a gente vai ter o quanto, né, dessa indenização, da parcela rescisória. Então, aqui a gente tem no parágrafo 1º do artigo 11, 50% do salário ao que o empregado teria direito na redução igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 75% se a redução foi entre igual ou superior a 50% e menor que 70%. E se a redução foi de igual ou superior a 70%, ou se a gente teve uma suspensão contratual, a indenização é de 100% do salário do empregado. Tá? Então, isso está lá no artigo 10 da medida provisória e do projeto de lei. Não mudou o endereço, continua lá no mesmo artigo. Ok. João, essa antecipação, esse retorno, essa modificação do que foi acordado no sistema, no empregador web, como é feito? É feito de forma fácil? A pessoa tem que refazer a informação? Como é que isso ocorre? Essas ferramentas de alteração, elas não estavam disponíveis nas primeiras versões do sistema. Elas foram liberadas a partir do dia 24 de maio. E são 3 as funcionalidades que foram liberadas, né, e as alterações possíveis. A redução da vigência, então é um acordo que tem um prazo, você pode reduzir aquele prazo para um prazo inferior, e chama-se redução de vigência. A prorrogação, se você quer aumentar aquele prazo, e também o cancelamento, que são situações que você quer efetivamente eliminar aquele acordo, o efeito jurídico daquele acordo. Isso é simples, basta entrar no acordo, ele estando no sistema, ele tem uma funcionalidade que aparece fazendo a consulta, ele vai ter um menu com essas opções. E uma vez escolhido qual delas, ele vai informar qual é a data final ou o prazo final, e o sistema vai, então, fazer esses ajustes. Já houve a previsão, a liberação para que essas reduções aconteçam para qualquer prazo. Então, ainda que o acordo tenha sido firmado para 30 dias, se ele quiser reduzir para 3, ou para 4, ou para 5, ele consegue fazer. Assim como a inclusão da redução, ele já pode fazer também em prazos pequenos. Só a suspensão que ele tem que fazer, realmente, como a Bruna comentou, em 30 dias mínimo. Mas, uma vez incluída a suspensão, se ele precisava retornar anteriormente, aos 30 dias, ele pode reduzir também para prazos bem pequenos. E o sistema já permite fazer essas correções, embora apenas uma vez em cada uma dessas situações que ele vai poder fazer essa correção. E tem que ter muita atenção, que tem sido muito comum o empregador entrar para reduzir o prazo e acabar cancelando o acordo. Isso nesse momento que está com a anistia do envio, não é tanto problema, porque o empregador consegue mandar de novo. Só que o sistema gera uma nova parcela desse novo acordo e ele tem que devolver a parcela do acordo cancelado. Então, é um problema burocrático que está acontecendo, uma vez que a compensação ainda não está implementada. Então, não é adequado, não é o ideal que aconteça isso. Então, tem que ficar atento para, na hora de reduzir a vigência ou prorrogar, ele não fazer o cancelamento. Porque uma vez cancelado, ele não consegue mais retornar aquele acordo. Ele vai ter que inserir um novo, ainda que seja com as mesmas datas, e aquele primeiro que cancelou vai perder todo o efeito jurídico e ter que fazer a devolução daquelas parcelas. João, eu tenho uma questão para você.
A gente já conversou quando surgiu a dúvida aqui comigo. Eu tenho o privilégio de poder correr para ti quando eu tenho problemas, mas a maioria das pessoas não tem, né, um amigo em Brasília como você para poder recorrer. João, o que o empregador, o contador faz quando ele quer juntar, né, 2 contratos na sequência? Então, ele suspendeu por X dias e após essa suspensão, imediatamente após, ele quer incluir uma redução, ou vice-versa. Ele precisa esperar 2 dias entre um acordo e o outro, né? Ele pode inserir no dia imediatamente subsequente. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Quando são acordos da mesma natureza, então ele tinha 30 dias de suspensão, ele vai manter mais 30 dias de suspensão, ele pode optar por entrar e prorrogar aquele acordo, e manter então como um acordo único, apenas aumentando o prazo, ou pode inserir um novo acordo a partir da data do dia imediatamente seguinte. Se forem para situações como no exemplo que você disse, que é uma suspensão, ele quer fazer redução, ou é uma redução de 25, ele quer fazer uma redução de 50, aí ele vai ter que incluir sempre um novo acordo, não dá para prorrogar acordos diferentes. E não há necessidade de esperar um prazo e outro, não pode haver acumulação entre uma data e a outra, mas se um termina no dia 30, e o outro pode ser inserido a partir do dia 31, ou a partir do dia 1º, dependendo do mês. E sem problema. O que a medida provisória diz é que tem que haver 2 dias de prazo entre na comunicação com o empregado. Mas se o empregado assinou o acordo, concordou com aquele acordo, a partir do momento que houve esse acordo, ele já pode ser inserido. Inclusive, ele pode ter sido assinado antes da suspensão, ele já assina um acordo de 60 dias de suspensão e 30 de redução. Então, não há problema nenhum que essa situação seja inserida um na sequência do outro. Tá ótimo. Perfeito. Então, vamos começar, então, nosso último tema do vídeo de hoje, referente ao que vem por aí na medida provisória que está sendo convertida em lei, né? Foi para sanção ou veto do presidente da República. O primeiro tópico que eu puxaria sobre esse tema é um tema que o João Paulo já falou, referente aos prazos, né? Que agora há uma previsão de que esses prazos para prorrogação, para suspensão ou redução, e redução de jornada e salário, que esses prazos sejam aumentados, né? Sejam prorrogados, né, João? Exato. A tramitação da medida provisória no Congresso não trouxe alteração em relação aos prazos já previstos, tanto para a suspensão de contrato em 60 dias, quanto para a redução de jornada e salários em 90 dias, e na soma dos dois também limitado a 90 dias. Porém, ela trouxe uma autorização para que o Executivo, por meio de um decreto, possa prorrogar esses prazos, que poderão valer da mesma forma até o fim da calamidade pública, que hoje está previsto para 31 de dezembro. Então, até lá, pode ser prorrogado por qualquer prazo. Já há no governo uma discussão dessa prorrogação. Pelo menos 30 dias deve acontecer para qualquer situação, mas há uma discussão de talvez até ser mais o prazo de suspensão ser prorrogado por 60 dias. Mas isso não está definido ainda, depende da sanção da lei e, depois disso, da publicação desse decreto. Mas, diante da necessidade muito grande dos empregadores em utilização desses prazos prorrogados, a perspectiva é que essas alterações saiam brevemente e logo possa ser utilizado esses prazos a mais. Ótimo. Diego, quais outros tópicos você puxaria dessa... quando a MP passou pelo Senado, você acha que seria interessante, já pensando no futuro em breve? Então, parece que teve algumas alterações, né? Uma que eu considero substancial é a questão da limitação, né? Uma segmentação quanto à possibilidade de celebrar acordo individual. Bruna, você teria como explicar isso para a gente? O que está previsto no projeto aí que foi encaminhado para a sanção presidencial? Bem, quando a gente pensa na medida provisória 936, né, a gente lembra das restrições que ela tinha aos acordos individuais escritos, a gente tinha, então, alguns limites salariais, né? Então, o limite inferior salarial eram 3 salários mínimos e o limite superior eram 2 tetos do regime de previdência
Então, a gente tinha só essas 2 faixas salariais para trabalhar. Agora, a novidade, né, nesse texto que está para sanção, deve ser aprovado pelo presidente, é que para as empresas que têm um faturamento igual ou superior a 4,8 milhões no ano de 2019, que para essas empresas o limite para acordo individual seria R$ 2.090, ou seja, 2 salários mínimos. Então, o trabalhador que recebe acima de 2 salários mínimos numa empresa grande, uma empresa grande de departamentos, por exemplo, vou dar exemplos, Renner, C&A, Americanas, né, Carrefour, esses empregadores, eles não podem mais fazer acordos com trabalhadores que recebam acima de 2 salários mínimos, a menos que haja intervenção sindical ou que a gente esteja falando da alíquota de 25% de redução, tá? Então, essa é uma mudança importante para os outros empregadores, né, que tenham oferido renda inferior a 4,8 mil, não houve alteração nesse texto que tramitou no Legislativo. O que é importante, tá? Já vou entrar num ponto polêmico que o Raul tinha encomendado, que é sobre os aposentados, né, Raul? Então, tu aí no Rio de Janeiro enfrentou em algumas fiscalizações, queria que tu falasse, né, sobre isso, tu enfrentaste acordos que não poderiam ter sido firmados, né? Então, esse ponto a gente tem visto uma certa frequência aqui no Rio, né, nas empresas sendo fiscalizadas. Aposentados que fizeram um acordo individual para a suspensão de contrato, né? Claro que a gente vê que, na verdade, o benefício máximo são pessoas que estão numa faixa etária de risco, né, da doença. Então, existe o benefício da pessoa se ausentar daquele ambiente, muitas vezes, alguns supermercados, enfim, atividades essenciais. Aí fica essa pergunta, Bruna, como é aí no Sul, como vocês estão encarando essa questão, né? E já existe na conversão da medida provisória algo mais explícito em relação aos aposentados. Tá, o que é importante, né, Raul? Esse problema que tu enfrentaste aí, nós enfrentamos aqui também. Então, eu, durante os plantões, né, em diligência, acabei identificando esse tipo de acordo que teria sido firmado, né, à margem da possibilidade jurídica. O que é importante, tá, a gente lembrar? Primeiro que a medida provisória 936, ela não era muito explícita quanto aos aposentados. O que ela dizia? Ela dizia que a pessoa, no gozo de benefício previdenciário, e a aposentadoria é um deles, né, a pessoa não poderia receber o benefício emergencial. Então, não era a MP não era específica em relação a não poder firmar acordo, né? Agora, em meados de abril, nós tivemos a portaria 10.486 e a portaria, sim, foi muito explícita, vedando o acordo individual para essas pessoas, né, que se enquadravam naquela restrição a receber o benefício. Então, a gente tem um cenário jurídico em que já era muito claro, desde 1º de abril, de que o aposentado, né, ou um pensionista que não fosse por morte, que o aposentado, né, pessoas em gozo de benefício que não fossem os do 124 único da Lei da Previdência, que essas pessoas não iam receber bem. Então, o empregador, quando faz esse acordo, e a gente sempre pressupõe que o empregado é hipossuficiente ali, não tinha tanto acesso à informação quanto o empregador tinha. Então, esse acordo é um acordo nulo ou anulável, né? Então, na minha avaliação, e tu pontuaste bem, é interesse para a pessoa, geralmente um aposentado ele é mais idoso, né? Então, ele já está em grupo de risco, não às vezes só pela idade, mas por comorbidades que são frequentes, né, com o envelhecimento da população. Então, é conveniente para aquele trabalhador que ele esteja com contrato suspenso ou com jornada reduzida, né? Então, seria um caso de convalidar esse contrato. E aí, o projeto, né, que está para sanção presidencial, ele já é bem claro em relação a isso. O que basicamente o projeto está propondo? Que o empregador que tenha feito acordo individual, que ele faça o pagamento de uma ajuda compensatória que seja de um valor igual ao do benefício que ele receberia do governo, se pudesse receber benefício, né? Ou no caso das empresas que estão no artigo 8º, parágrafo 5º, né? As empresas maiores que têm que fazer o aporte de 30% de ajuda compensatória obrigatória, vão fazer esse aporte, mais o equivalente ao bem
que aquele trabalhador receberia se não estivesse no gozo de aposentadoria. Então, só queria dar uma lidinha aqui contigo, Raul, a parte da redução. Então, ele fala aqui no artigo 12, parágrafo 2º, vai falar o seguinte: para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução e de suspensão por acordo individual escrito somente se admite quando, além do enquadramento para acordo individual, né? Então, ele tem que estar naquelas faixas salariais para as quais se admite acordo individual. Então, ele tem que receber menos de 2 salários mínimos numa empresa grande ou menos de 3 numa empresa menor, ou está recebendo acima de 2 tetos da Previdência e ter nível superior. Então, esse trabalhador que tem autorização para acordo individual, o empregador tem que fazer o pagamento de ajuda compensatória mensal, né? E aqui ele vai colocar nos incisos 1 e 2 o quanto, né, dessa ajuda compensatória que eu já mencionei no início dessa minha fala. Então, é bem importante a gente pensar a lógica no direito, né? Sendo possível sanar ou convalidar atos, a gente faz. Nesse caso do aposentado, eu acho que é interesse do aposentado manter esse acordo, né? Então, eu acho que tem que fazer um esforço para recuperar, para trazer isso, validade para esse tipo de acordo. E isso se opera pelo pagamento, né, de ajuda compensatória pelo empregador. Então, é fácil de resolver. Graças a Deus, no projeto isso ficou bem elucidado, coisa que na medida provisória original e com a portaria não tinha ficado tão claro. Então, em relação ao aposentado, eu acho que era isso que eu tinha para falar. E tu tem mais algum grupo específico ou de risco que tu queira comentar? Ok, Bruno, obrigado. João, é interessante, de repente, passar para quem está assistindo a gente, como é que o empregador web trata esse caso específico do aposentado e outros em que o benefício é proibido, né? O benefício não é possível. O sistema, muitas vezes, o empregador pode fazer esse envio da informação, o sistema automaticamente trava o pagamento desse benefício. Como é que isso ocorre? Sim. Quando o empregador comunica esse acordo no sistema, ele passa por vários batimentos. Um dos batimentos é identificar, junto à base da Previdência, se existe benefício previdenciário desses que são proibidos, né? Se for um auxílio acidente ou uma pensão por morte, ele não vai bloquear, mas se for uma aposentadoria ou um benefício por saúde, enfim, um BPC, aquelas situações que não são possíveis de acumular, o sistema vai bloquear, e em cada momento de calcular a próxima parcela, ele vai fazer esse batimento de novo. Assim como ele faz o batimento na base para ver se tem algum vínculo público, para ver se tem algum seguro-desemprego ou bolsa-qualificação sendo paga para aquele empregado. Então, faz sempre esse batimento em cada momento, em cada parcela, para fazer o envio para pagamento, de modo a evitar o pagamento indevido de benefícios. Ok, Diego, mais algum tópico referente à MP? Sim, tem uma outra parte aí falando das categorias de grupo de risco, da gestante, que também ficava controverso, e eu acho que o projeto para conversão em lei também aborda quanto à possibilidade da gestante, né, de participar do programa emergencial aí do ANP 936. Bruna, você pode falar com a gente isso? Claro. O que é importante a gente discutir sobre a gestante, né? A gente tem duas mudanças, não são mudanças, né? A medida provisória deixou claro coisas que deixavam a comunidade jurídica em dúvida antes, né? Então, nesse aspecto, foi bem importante as alterações que foram promovidas pela Câmara, né? Então, o primeiro esclarecimento que se fez, né, foi quanto à garantia provisória da gestante, a partir de quando se contaria a garantia provisória por ter tido seu contrato reduzido ou suspenso. Então, aqui no artigo no 10, né, do projeto de lei, a gente tem o inciso 3, que vai falar o seguinte: no caso da empregada gestante, né, essa garantia provisória vai ser por período equivalente ao acordado, né, que foi o que a gente já discutiu mais cedo aqui nesse vídeo. Então, ela vai ter uma garantia por período equivalente ao acordado, e essa garantia vai se contar a partir do término da garantia gravídica dela, tá? Então, só para
para ter isso marcado, então a gestante tem garantia no emprego até 5 meses após o parto, e aí a isso vai se somar no final o período em que o contrato dela esteve alterado, né? O acordo pelo mesmo período em que foi acordada a redução ou suspensão de contrato. Isso está lá no 10. Outra coisa importante que a gente tem quanto à gestante é se ela ia receber o salário em maternidade, como é que ia acontecer. Então, para quem tem mais familiaridade com a legislação previdenciária, vai lembrar que quando a empregada está num gozo de auxílio-doença, por exemplo, e ocorre o advento do parto, esse auxílio-doença ele é encerrado e a partir do parto se conta a estabilidade da mulher e o período para gozo, né, para recebimento de salário e maternidade. Então, o artigo 22 basicamente trouxe isso, só que para a nossa linguagem, para esses nossos institutos, e ele fala o seguinte, o artigo 22 desta nova lei, que vai estar para sanção presidencial. Diz assim, a empregada gestante, inclusive doméstica, poderá participar do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, observadas as condições estabelecidas em lei. Então, a gente vai ter que ver quanto que ela ganha, se ela pode firmar acordo individual ou não. Tudo que se aplica aos demais trabalhadores continua se aplicando à gestante. E aqui ele fala o seguinte no parágrafo 1º, essa é a grande novidade. Ocorrido o evento caracterizador do início do benefício do salário e maternidade, né, leia-se o parto, ocorrendo parto, com ou sem vida, mas ocorrendo parto, ela vai ter esse benefício suspenso, tá? Então, aqui o empregador vai ter a obrigação de comunicar imediatamente o Ministério da Economia, provavelmente via empregador web, né, antecipando o final desse período. E ali embaixo diz a aplicação das medidas de que traga o artigo 3º, né, que é a percepção do benefício emergencial, será interrompido. Então, o governo vai cessar a contagem, né, daquele período para recebimento de bem naquele momento ali em razão do parto. E em 3º, ela fala que o salário maternidade vai ser pago considerando-se a remuneração integral anterior, né, ao período de acordo. Então, foi bem interessante. Eu estava muito preocupada com a gestante desde o início. A gente tem um vídeo na ENIT tratando do tema. As pessoas que me consultavam aqui, eu orientava a não firmarem acordo ou firmando, garantir uma ajuda compensatória que pelo menos mantivesse a integralidade do salário. Afinal, a mulher tem a garantia de emprego e de salário durante o período da gravidez. Eu não acho justo, né? Eu acho que é contra a lei, a gente fazer uma redução salarial e não fazer, ou uma suspensão, e não fazer um aporte para que ela mantenha o mesmo nível de renda, né? Afinal, durante a gravidez, essa garantia ela não é para a mulher, né? Ela é para a família, para o bebê. Então, durante a gravidez, a mulher incorre realmente em gastos maiores de enxoval, alimentação tem que ser melhor, tem que complementar com vitamina. Então, eu acho muito errado que não se faça uma ajuda compensatória para manter o salário, mas aqui a gente não teve essa obrigatoriedade de manter o nível salarial. Ficou meio voando ainda, mas a empregada, e aqui eu me dirijo às trabalhadoras que assistem os vídeos, a empregada tem o direito de não querer firmar um acordo. O acordo individual, o acordo pressupõe convergência de vontades, né? Duas vontades iguais. Se a empregada não tem vontade de fazer acordo de suspensão ou redução, ninguém pode obrigá-la a fazer. E se fizerem isso, estão agindo contra a lei, é uma coação, né? Então, eu sempre oriento a empregada a resistir e só firmar o acordo se realmente for vantajoso para ela, e geralmente se a ajuda compensatória for de tal monta que mantenha os rendimentos dela. Esse era um tema bem polêmico aqui no Rio também, foi enfrentado nos plantões. Foi bem importante esse detalhamento, né, dessa possibilidade aí por projeto de conversão em lei. Raul, tem mais alguma coisa de perguntas aí? Eu acho que o último tópico que a gente podia conversar aqui sobre a MP, e aí se alguém tiver algum outro tópico também a gente pode abordar, referente ao aviso prévio, né? Porque essa passagem também está agora bem explícita na conversão para projeto de lei, né, Bruna? O que é bem importante a gente pensar no aviso prévio, e nisso eu festejo a alteração que promoveram, né?
O artigo 23 do projeto de lei, né, que está ali aguardando a sanção presidencial, ele fala o seguinte, que empregador e empregado podem, em comum acordo, optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso. E aqui no único ele diz o seguinte, em caso de cancelamento do aviso prévio, as partes podem adotar as medidas do programa emergencial. Então, o que acontece, tá? Então, por que isso é importante a essa altura do campeonato? Porque, como o João mencionou antes, a gente está na iminência, né, do executivo editar um ato podendo ampliar o período de suspensão ou de redução. E, nesse momento, a gente está tendo muitos empregados retornando deste período, né, de suspensão e redução, com um empregador que está, às vezes, muito mal financeiramente, e mesmo com a obrigatoriedade de indenizar, o empregador estava demitindo em massa algumas pessoas, né? Ou mesmo que não seja em massa, estava demitindo caso a caso alguns trabalhadores. Aqui no 23, a gente dá esse respiro para o empregador, né? Que está numa condição financeira ruim. Por quê? Porque neste momento, né? A gente está aqui, 22 de junho, neste momento ainda não é possível fazer suspensão superior a 60 dias, não é possível que a soma suspensão e redução passe de 90. Então tem muito empregador com a corda no pescoço que já começou a dar aviso, mesmo tendo que pagar a indenização lá na frente. Então, para que o empregador tenha essa possibilidade de o executivo editando um novo ato, poder voltar a reduzir e suspender, esse artigo 23 ele vem bem a calhar, viu, gurizada? Ótimo. Bem lembrado, Bruno. Bem lembrado. Bom, gente, eu acho que as principais mudanças aí em termos da MP 936 foram abordadas aqui. Eu quero agradecer muito a participação do João Paulo e da Bruna, de novo, dando força aqui a tirar as nossas dúvidas aqui no canal. Essa é uma série que a gente pretende implementar aqui no canal FTTV, está trazendo principais perguntas e respostas que a gente tem se deparado no contato com a sociedade, né, na semana, inclusive também na inovação, que tenha também alguma legislação de aplicação, né, da fiscalização do trabalho, e agradecer a participação de vocês aí, do Raul, de novo, por fazer esse quadro. E é isso. Vocês querem fazer alguma consideração final? Eu também queria aproveitar, Diego, antes da Bruna aí fazer as considerações dela, queria agradecer muito a presença da Bruna e do João Paulo, né, dedicarem um pouco do tempo deles, entre as 1000 coisas que eles fazem por dia, a estarem aqui, né, isso mostra o comprometimento também, né, um comprometimento com a sociedade, com quem tem dúvidas, né, o objetivo aqui é justamente trazer informação, pedir para o pessoal, sempre ao final, não deixar de fazer inscrição no canal, dar a curtida também, que é importante para divulgar o vídeo, e também comentar aqui embaixo se gostou ou não do vídeo e sugerir temas para o próximo vídeo de perguntas e respostas da semana que vem. E quem sabe a gente volte aqui, né, com as perguntas que foram comentadas aqui abaixo do vídeo. Bruna, pode ficar à vontade aí. Eu queria agradecer ao convite que o Raul formulou para estar aqui inaugurando esse novo quadro, né, da FTTV. Eu me sinto muito satisfeita de estar podendo fazer esse tipo de serviço durante a pandemia, né? A gente tinha muito pouco canal de comunicação com a sociedade e eu acho importantíssimo que a gente esclareça a população, tanto o empregado quanto o empregador, especialmente o empregador que não tem assessoria jurídica, não tem contador ou que as pessoas ainda estão com uma certa dificuldade de lidar com esses novos institutos. Então, me colocar à disposição do canal para novos vídeos como esse, né, para lives, e realmente agradecer a generosidade dos colegas e do João, que é um grande parceiro, né, meu, inclusive, na crise aqui. Vivo mandando mensagem para ele, é um cara que eu sei que eu posso correr, que vai ter sempre uma solução, uma resposta. Obrigada pelo convite, Raul. E aí, Bruno, só também aproveitando para reforçar, né, o que a gente já falou sobre as MPs, e você tem uma série de vídeos na ENIT, né, na Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, a gente vai deixar aqui também o link para isso, e caso haja uma mudança no conteúdo, você também já se comprometeu a modificar os vídeos, não é isso? Sim, obrigada por tu ter feito essa lembrança agora no final.
A gente está com uma playlist, né, no canal oficial da ENIT, da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, aqui no YouTube. A gente tem 20 e poucos vídeos, né? Eu faço a maior parte deles, o João tem uma participação especial sobre o benefício emergencial, e a gente se compromete com a população de editar esses vídeos assim que a medida for sancionada pelo presidente, né? Esse projeto de lei novo for sancionado. Então, a gente talvez temporariamente tenha que remover alguns dos vídeos para poder editá-los, né, com essas novas alterações e depois poder disponibilizar novamente à população. É isso aí. E, João, muito obrigado também pela presença. Você é um colega que todos nós podemos contar, como a Bruna falou, a qualquer hora. A gente vê muito também a sua participação em outros canais, o que é muito importante, inclusive para divulgar a carreira, né, as nossas ações. Então, muito obrigado pela presença aqui nesse vídeo. E, tendo novidades, por favor, apareça de novo por aqui. Sim, eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu e Bruno, a gente já discutiu algumas vezes da nossa ansiedade por poder estar levando respostas ao empregado, ao empregador. Acredito que um dos papéis fundamentais da inspeção do trabalho é fazer essa orientação, é levar as informações para que todos possam cumprir com a legislação trabalhista, se utilizar das regras trabalhistas da melhor forma. E acredito que esse momento de pandemia foi o momento que mais a gente aprendeu a se utilizar das ferramentas virtuais, seja o YouTube, seja o Instagram, sejam outras ferramentas de comunicação por meio de redes sociais, com essas lives, com esses vídeos, com informações. E isso eu acho que é algo que vem para ficar. Muito, muito mesmo parabéns a vocês, Raul, Diego e toda a equipe do Rio de Janeiro pelo canal FTTV, pela qualidade das informações, dos vídeos, da forma como tem sido feito. E eu acho que essa iniciativa de vocês é algo que vem para ficar e vem para realmente levar a informação de qualidade. Isso é muito informação tem muita, mas informação de qualidade, informação saída da onde precisa sair, com garantia de que aquilo está sendo feito por quem realmente conhece do assunto, ela não é tão comum. E é muito bom a gente poder estar participando e fazer parte dessa engrenagem como uma peça. E aprendendo, usando esse momento. A gente está vivendo um momento muito complicado no mundo, algo que nunca vivemos, algo sequer próximo disso, e que bom que estamos utilizando ele para aprender alguma coisa, por mais difícil que o momento seja, e vamos vencer, logo vai passar. Com certeza. Gente, então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado, Diego, pela participação. Obrigado. E até o próximo vídeo. Não esquecendo que essa semana nós temos 2 lives, uma terça-feira sobre esporte e trabalho, né, e relações de trabalho, e quinta-feira uma sobre o mundo do trabalho pós-pandemia. Se você está assistindo o vídeo nessa semana de 22/6, são as 2 lives dessa semana. Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.